conexão espiritual, ela vem com a natureza, com os elementais, e eu descobri nos círculos, né, de celebração, porque a gente celebra aí a lua cheia, a lua nova, a primavera, as fases do ano, e dentro dessa conexão eu conduzi muitos grupos de mulheres, a grande maioria de vocês já participou comigo, nesses momentos em que a gente chama esse círculo, que a gente chama esse ritual, nesse momento eu acho que é o momento que eu mais me conecto. Assim, nesse momento eu sinto ali toda a energia divina, com toda a sua força, com todo o seu magnetismo. E é lógico que a gente sabe que isso também é acessado a partir das estrelas. A Luzia falou um negócio sobre astrologia. A gente não tem que simplificar, não. Nós estamos falando de uma conexão profunda com a natureza, por exemplo. Se é época de lua minguante, né, e isso é um fator astronômico, não é um bom dia para você fazer coisas expansionistas, porque para isso é melhor a lua cheia. E assim sucessivamente, até cirurgias e tudo isso. Então, eu estou colaborando com a Luzia nesse aspecto. Acho realmente que a astrologia é uma coisa muito importante. Agora, a minha conexão ela veio de autoconhecimento, veio de muito trabalho, muita busca. Eu também sempre gostei de terapias alternativas, apesar de ter feito várias vezes terapias tradicionais. Eu acho que o grande shift eu dei na minha vida com esses trabalhos que eu comecei a fazer com a Ana Sharp de autoconhecimento, já lá em 1998, por aí. Isso foi anterior ao trabalho com as mulheres, foi a partir desse trabalho, porque o trabalho em grupo, para mim, sempre é mais rico. Então, eu nunca gostei de coisa individual, eu e o terapeuta, não gostava. Eu sempre gosto de fazer trabalho de grupo, onde cada pessoa se coloca, porque às vezes quando o outro se coloca, você acaba vendo muita coisa de você no outro. Então, e essa energia do grupo tem uma força de cura muito grande. Então, eu fiquei apaixonada pelo trabalho, daí em 2001 e 2002 eu fiz uma formação inteira, acompanhei mais de 30 grupos, aí lá na Serra da Bocaina, nós fizemos um trabalho impressionante lá de autoconhecimento, na época que eu morei no Rio de Janeiro. E aí, depois que eu voltei com toda essa bagagem, essa forma de enxergar completamente diferente as coisas, eu comecei a levar isso para os grupos de mulheres em Salvador, no Rio de Janeiro e até na Califórnia. Então, eu acho que quando Jesus falava uma coisa tipo assim, quando um ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Uma coisa desse tipo. E eu senti muito sempre essa força muito forte assim quando eu estou nos grupos, né? E percebo como nessa vivência do grupo, nessas colocações de uma e outra, como as mulheres ou as pessoas, nessa capacidade de se curarem também no coletivo, né? Às vezes uma faz uma fala e você fala, nossa, podia ter sido eu sinto isso, eu também sinto isso. E aí você vendo no outro, você começa a aceitar também em você e tudo isso. Então, para mim, a terapia que sempre me trouxe mais foi esses trabalhos de grupo. Eu fiz vários retiros, eu adoro trabalhos de grupo. Eu acho que é uma coisa muito bacana quando as pessoas conseguem fazer falas e receber insights que às vezes não vêm do terapeuta, vêm da outra pessoa no grupo que está só te observando e nem te conhece e que às vezes te diz uma coisa que você fala, nossa, né? E depois que a gente toma conhecimento, que a grande mudança, né, é quando você torna as coisas um hábito. Então, conforme você vai tornando as coisas um hábito, fazer yoga, rezar, e aí você vai cada vez se conectando mais. Então, para mim, é muito importante, tanto que eu já voltei para a Bahia, estou esperando a Luzia chegar amanhã, para a gente recomeçar o grupo de mulheres, que já tem uma fila de 20 lá na Praia do Forte, querendo justamente isso, né? Se reunir, celebrar a semana, celebrar as estações do ano, então voltar a celebrar a vida, né? Precisamos celebrar a vida. E eu acho que quando a gente celebra também, a gente traz muito da espiritualidade, porque espiritualidade é alegria, não existe espiritualidade na tristeza. A grande forma da espiritualidade é a felicidade, é a alegria, é o bem-estar, é o ponto de Deus no cérebro. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente tem um pensamento positivo a respeito da vida, a gente está infinitamente mais conectado. A mesma coisa é verdade ao contrário. Quanto mais eu penso que vai dar errado, quanto mais eu tenho medo de ser assaltado, quanto mais eu deixo o medo entrar,
mais possibilidades existem de eu experimentar isso na prática. E aí, e por quê? Porque quando eu mando essa forma pensamento, eu estou me conectando com uma onda de energia negativa. Quando eu estou com o meu pensamento evoluir alto, grande, pensando bonito, dizendo, ai, como um dia está lindo, ou como isso, ou como aquilo. Nesse momento, você está se conectando com as energias positivas que estão em torno de você. Então, assim, é muito importante. Eu tenho uma forma de meditar que é contemplativa, descobri isso. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar, fechar o olho, me concentrar. Agora, pode me deixar 3 horas embaixo d'água mergulhando, vendo os peixinhos lá que eu fico. Pode me deixar 2 horas olhando o pôr do sol que eu fico. Então, a minha meditação é uma meditação contemplativa, é como eu prefiro fazer e faço muito. Então, de vez em quando estou ali parada, estou olhando para a natureza e tentando me enxergar. E uma outra coisa sobre isso que a Dani falou, a Dani fez uma fala muito importante sobre espiritualidade. Ela falou que quando ela está lá, deitada na prancha, no meio do mar, ela sabe que ela não é nada. E toda a beleza do nosso autoconhecimento é quando a gente entende que a gente não é Deus. A gente não é onipotente. A gente não tem o direito de julgar ninguém, porque a gente é tão pequeno naquela imensidão. Quem a gente pensa que é para achar que pode ser onipotente ou julgar o outro? Então, quando a gente entra nessa conexão, que é uma conexão profunda com a tua humildade, né? Mas a humildade é aquela mais interna, aquela mais dentro, que assim, eu não sou nada. Nessa hora, você é Deus. E essa é a beleza da espiritualidade.